Bom dia, bom dia, bom dia! Eu entrando aqui pra live agora, me veio um insight, não sei nem de onde. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano, antes até de começar a estudar, né, eu fui num curso de inteligência emocional, o maior curso de inteligência emocional do mundo, do Paulo Vieira. E lá eles sempre cantavam uma música, não sei se eu posso aumentar, né? Mas era uma música que eu achava muito cafona. Muito. Eu falei, gente, que letra mais... Ai, cabestada, né? Tá, olha o julgamento. Quando a gente julga, a gente... Aí depois comecei a fazer os cursos, formações. E sempre antes de começar, a gente cantava essa música. Punham pra tocar pra gente e a gente dançava e cantava. Aí beleza. Aí um belo dia eu peguei e tava conversando com o Sidney, que era o treinador desse curso. Aí falei, Sidney, gente, a voz dela é horrorosa, gente que não sei das quantas. Ah, essa música é muito feia, não tem uma outra versão? Porque, e a letra é boazinha, né? Mas a voz dela, ai, gente, julgamento. E beleza. E eu comecei a escutar tanto aquilo, eu acordava, e eu até abri, gente, fazia um tempão que eu não abri essa playlist minha, que eu fiz essa playlist por causa desses cursos. E eu escutava essa música todos os dias, estava nos meus rituais matinais. E esses últimos dias eu tenho falado tanto do poder da música e ela vem na minha cabeça. Por quê? Porque o meu julgamento em relação àquilo não permitia com que eu pegasse os benefícios, os frutos. O julgar faz com que a gente entre em desonra. Então a gente cria um bloqueio em relação àquilo e não consegue usufruir do que aquilo tem de bom. E é assim com a sua vida. Às vezes você tá aqui me escutando e eu te falo alguma coisa pra fazer, te oriento, e você, não, é ridículo, é um negocinho besta, e você não faz. Você julga seu pai e sua mãe. Ai, não, Rafa, tá tudo bem. Mas aí quando acontece alguma coisinha, inconscientemente... Então, o segredo do Borogodó é trazer para a consciência, porque não é que não existe. Ai, como meu cabelo tá bonitinho hoje, gente. De manhã isso é raridade. Geralmente tá arapuca. E toda vez que a gente julga, que a gente critica, que a gente cria um bloqueio, a gente não aprende o que tem que aprender com o outro. Então, esse insight, ele tem várias consequências. Então, é a música que você está se recusando a escutar porque você acha que não gosta, porque você julga que é feia, porque julga que é cafona. A Rafaela dos últimos anos, da última década, mudou muito. Eu jamais me imaginaria uma hora dessas lendo a Bíblia com você aqui. E eu fui criada dentro da igreja, mas sabe qual é a diferença? Religiosidade, ser religiosa e ser cristã. E, gente, eu não me vejo religiosa. Acho que a visão que as pessoas têm e que eu tinha é muito diferente da realidade em si. A gente acha, é coisa de gente alienada. O que aliena é religião, não é ser cristão. Agora deixa eu mudar a playlist. Por quê? Vamos de novo à história da playlist. Quando você for estudar, trabalhar, eu te recomendo, quando você tem que pensar em algo, criar, que você não escute músicas com letra, alguém cantando. Porque isso tem uma chance muito grande de te desconcentrar. De fazer você pensar em algo, querer cantar a música, algo que você gosta. Então, o que eu faço é música instrumental, é jazz, é música clássica, sem áudio. Sem a música cantada. Porque eu tô aqui falando, por mais que esteja baixinho, eu não sei nem se você tá conseguindo escutar, tá me tirando atenção. Então não, essa não é a playlist que eu uso pra fazer live aqui. Então bora mudar, eu só coloquei ela pra falar da música
que eu achava cafonérrima e que é transformadora. Vamos pra outra. Pronto, playlist atualizada com sucesso. Então entenda que por mais que alguma coisa seja boa... Ai, Rafa, eu gosto de churrasco, de comer. Não é todo momento que aquilo é a melhor opção. Uma amiga minha essa semana, Rafa, vamos sair à noite e tal. E a gente tinha se visto já várias vezes durante a semana. Ela foi pra loja, que eu bem tomar café com ela. Falei, maravilhosa da minha vida. Você acha que eu estudo que horas? Então, é com amor. A gente tem que colocar prioridade. Se a gente fizer só o que a gente quer para benefício imediato, a longo prazo, o amanhã nunca chega. O deixar... Bora. Pronto, voltei. Tive que tirar do Wi-Fi. Por isso a gente precisa nos organizar, fazer agenda, planejamento, porque senão a gente nunca faz. A gente vai acabar fazendo o que é mais prazeroso. Só que é prazeroso imediatamente, mas a longo prazo não. Vai te causar frustração, falta de rendimento, seja financeiro ou seja por habilidades. Você não dedicar um tempo a aprender algo que você quer, uma nova habilidade, uma língua, um curso, estudar, estar sozinha. Por quê? Porque só quando realmente a gente está... A gente pode conversar com alguém. Beleza, me veio isso. Por mais que seja desenvolvimento humano. Sei lá qual área você vai querer trabalhar. Você precisa de um momento de você com você mesmo. Para que você realmente olhe e fale, nossa, faz sentido. É o digerir. Tá? Então, bora pra palavra. Então, tô lendo esse mês todinho o Provérbio com você. O Provérbio é um livro de Salomão, do Antigo Testamento, que é um livro que, apesar de antigo, muito antigo, ele tem mais de 3.000 anos. Ele é um livro atual, porque ele é um livro de princípios. Então, é o livro que te orienta, que ele te mostra comportamentos, o comportamento do sábio e o comportamento do tolo. Então, vamos... É importante ler todos os dias, porque a gente tem situações a ser resolvidas todos os dias. Então, qual é a melhor maneira de resolver algo? Porque o detalhe não é o que é oferecido, o detalhe não é o que te acontece. A grande virada de chave é como você age. Qual o seu comportamento em relação àquilo? Se você está reagindo ou se você está agindo. O reagir é o automático, é o piloto automático, é eu não pensar, eu não raciocinar, eu não programar, eu não se desenvolver, eu não se conhecer e você simplesmente faz o que vem à tona. Com um condicionamento que às vezes vem vindo de gerações. Às vezes é uma repetição de padrão. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, é uma maldição familiar, sei lá o quê. Não, é um aprendizado familiar. Que seja por repugna ou seja por fazer igual. E, na verdade, esses processos são inconscientes. Então, por isso que é importante esse estado de presença, para que você perceba o que está acontecendo, os estímulos que você recebe, o que você sente e o que você vai fazer com isso. Qual resultado você deseja e qual o comportamento adequado para que aquilo aconteça. Bingo! Tá? Então, estado de presença, autoconhecimento, é sempre uma coisa que você vai trabalhar todos os dias. Estava estudando antes de entrar aqui sobre desbloqueios emocionais, o que causam bloqueios e como resolver, né? Então, na verdade, 80% dos bloqueios emocionais, o seu comportamento, a forma que você enxerga o mundo, as relações, ele vem dentro da tua casa, vem dentro da tua primeira família, que é pai e mãe. Então, ele é uma repetição, seja por repugna, ou seja, por fazer igual, por querer ser aceito. Mas é um aprendizado inconsciente. E mesmo quando é na repugna, a consequência também é inadequada. Por quê? Porque o que te move aquele comportamento é a dor e não o amor. Então vai te gerar algum sofrimento. Então, por isso que trazer consciência. E as consequências disso que nos aconteceu
para nossa vida e para os nossos. Então, o que é ser, às vezes, a ovelha negra da família? Por muitos anos eu achava que era algo muito ruim. E, na verdade, não é. A ovelha é como é visto e o que acontece, qual o comportamento da pessoa. Porque a ovelha negra é o quê? Né? O senso comum. É aquele membro da família que, na verdade, ele vai fazer diferente do que foi feito. Que existe, às vezes, uma repetição ali e ele simplesmente não quer, não concorda e vai fazer do jeito que ele gostaria. Então, ele foge dos padrões familiares. Então, nem sempre ser a ovelha negra é algo ruim. Sempre a atenção é o quê? O que nos move? A dor ou o amor? Então, bora lá. Então, o livro de Provérbios é o livro de Salomão para nos trazer sabedoria. Então, ele ajuda a gente a refletir. O que eu fiz por muito tempo e que eu te recomendo fazer? Todo mês eu pegava uma cor de caneta. Porque assim, esse livro você lê durante o mês e você volta. Você lê o primeiro de novo, o segundo, terceiro dia. Rafa, comecei a ler hoje. Te recomendo ler sempre o capítulo do dia que você está lendo. Então hoje é dia 26, nós vamos ler Provérbios 26. E eu sempre pegava uma caneta da cor do mês e ia grifando todos os capítulos, todo dia que eu lia, aquilo que me marcava, que me chamava atenção. Então todo mês era uma cor de caneta diferente. Aí eu fui percebendo, né, que na verdade cada mês uma coisa me chamava atenção. Por quê? Porque era o desafio que eu estava ali para aprender. Então bora lá. 26. Assim como a neve é imprópria no estio e a chuva na ceifa, do mesmo modo não convém ao insensato a consideração. Como um pássaro que foge, uma andorinha que voa, uma maldição justificada permanece sem efeito. Bom dia. O açoite para o cavalo, o freio para o asno, a vara para as costas do tolo. Não respondas ao necio segundo a sua insensatez, para não ser semelhante a ele. Se a gente simplesmente reage, tem o mesmo comportamento do outro, é o quê? Qual que é a burrice, né? É você condicionar o que você é, o seu comportamento, ao comportamento do outro. Isso foi uma ficha que me caiu gigantemente um belo dia. Então, é você dar o poder da sua vida ao outro, para que ele faça, que ele mude o seu comportamento, mude o seu sentimento, mude a sua atitude. Vai dar caca. Não tem como ser diferente disso. Então, às vezes, você dá esse poder a um desconhecido. Ah, Rafa, eu não faço isso. Aí, às vezes, eu dou exemplo, a pessoa, Rafa, mas eu não sou assim no trânsito. Mas você não no trânsito, mas pode ser em muitas outras coisas. Um exemplo tolo, banal. A pessoa te fecha no trânsito, te xinga, o que for. Você fechou alguém, essa pessoa ficou irritada, alguém te fechou. Bom dia, maravilhosa. Seu comportamento, você pode ficar irritado, xingar a mãe do cara, mesmo que você não verbalize. Bom dia, minha linda. Muito bom ter você aqui. Mas o teu pensamento, o teu sentimento, como que ficou em relação àquilo? Ah, você sem noção. Ah, seu filho. Então percebe que é você dar poder ao outro sobre os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas ações. Qual a lógica disso? É burrice fazer um trem desse. Mas é o que a maioria das pessoas faz. É o que a maioria das pessoas faz enquanto não começa a prestar atenção em si, no sentimento, no que acontece no meio e a intenção que você quer. Sem entender que todo pensamento, todo sentimento gera uma produção hormonal em você. Gera uma produção bioquímica. Então isso te traz vida ou então te envenena. Produz substâncias que vão te fazer mal. Cortisol faz super mal, hormônio do estresse. Tá irritado, você tá com cortisol no teto, você fica tenso. E isso adoece o nosso corpo físico a longo prazo também, que é consequência da doença do nosso emocional. Então, cuide disso. Então, cuide de você. E o importante disso também é a gente dissociar o comportamento do outro do nosso valor. Então, se alguém te tratou mal, foi mal educado, na hora você pode ficar bravo, irritado, passar um pouco. Às vezes, repara, você não vem isso, aquela sensação. Mas o que eu fiz? Não sei o que lá. Aí você começa a tirar o seu valor. E às vezes você até errou, mas não foca no problema, foca na solução. Ah, eu errei. Como eu posso fazer diferente? O que eu fiz que tá errado? Mas é com o sentimento de achar a solução e não de se depreciar. Entende a diferença?
Responde ao tolo segundo sua loucura, para que ele não se julgue sábio aos seus olhos. Corta os pés, bebe aflições quem confia em mensagem de um tolo. Mensagem é um tolo. Você já brincou de telefone sem fio? Que a mensagem chega toda distorcida? Então, será que se você confiar no tolo, o que você deseja vai ter êxito? Vai sair? Então, tenha sabedoria para as pessoas que estão com você. Tenha consciência. Rafa, mas eu não vou estar julgando? O que te move, o detalhe é o que te move, o teu comportamento. Não adianta você querer mudar o outro. Antes de querer cuidar do outro, você tem que cuidar de você. O que é bom pra você, o que é saudável, o que faz você evoluir, o que vai fazer você ter o resultado que você quer. É ser justo com o outro e com você, sempre. As pernas de um coxo não têm força, do mesmo modo que a sentença da boca de um tolo, uma sentença da boca de um tolo. É colocar pedra na funda, cumprimentar um tolo. Um espinho que cai na mão de um embriagado, tal é uma sentença na boca dos insensatos. Vai dar caca, né? Vai dar dor. Vai machucar. Um arqueiro que fere a todos, tal é aquele que emprega um tolo ou um embriagado. Sabe um negócio que eu entendi? Que empresa não é lugar de caridade. A gente faz caridade com lucro. É colocar pessoas competentes para fazer o que tem que ser feito. E não porque a pessoa precisa. Não, a empresa tem que simplesmente funcionar. E eu falo isso porque me peguei muitas vezes. A pessoa perfeita, debilidade emocional, gente, é bem desafiador quem não tenha. Toda vez que a gente vai subindo de nível, a gente vai descobrindo algo pra gente poder melhorar, algum desbloqueio pra fazer ainda, tá? Então, não sei se o disso chega ao fim. Mas é colocar pessoas competentes, capazes, e não quem precisa. Quando eu comecei a atender, as minhas formações a gente tinha que fazer pro bono, que é atender gratuitamente pra gente aprender também. E nossos treinadores sempre falavam assim, não é pra quem precisa que você vai fazer isso, vai oferecer isso. É pra quem quer. Porque precisar disso, na verdade, todo mundo precisa. Mas nem todo mundo quer pagar o preço. E o preço não era dinheiro, porque a gente não tava cobrando. O preço é a dedicação, é fazer... Gente, porque, vou falar, é um processo doloroso. Em que sentido? É mais fácil você falar que o outro tá errado, que o outro está te fazendo sofrer, que o comportamento do outro é inadequado. Ou seja, eu tô certa, quem tá errado é o outro. Eu não tenho que mudar, quem tem que mudar é o outro. Só que, quando a gente entende, vira a chavinha, você vê que é um tiro no pé e que é muito mais dolorido isso. Você permanecer na situação, dói. E você mudar também vai doer. Só que você escolhe qual a dor você vai passar. A dor é inevitável muitas vezes, mas o sofrimento é opcional. Quando eu enxergo que eu sou responsável, Rafa, foram grosseiros comigo. Você é responsável? Entenda que é libertador. Por quê? Porque é você responsável por aquilo. Não depende do outro aquela situação ser diferente. Você ter a realidade que você deseja. Então é libertador. Por atos, omissões ou palavras, a responsabilidade é sua. Você permitiu, a forma que você age. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Você está num lugar porque você permitiu. A gente tolera as coisas. As pessoas, as situações, as circunstâncias. É uma dor conhecida e você fica. E você acha que é daquele jeito. Enquanto você acha que é o outro que tem que mudar, nada na sua vida vai ser diferente. Às vezes você vai piorar. Até a dor ser muito grande, você falar, epa, não aguento mais, vamos arrumar uma solução. E quando você fala, eu mudo, você é responsável pela sua realidade, você vai buscar soluções. Aí a responsabilidade é sua. Um cão que volta ao seu vômito, tal é o louco que reitera suas loucuras. Tu tens visto um homem que se julga sábio?
Há mais a esperar de um tolo do que dele. Há um leão no caminho, diz o preguiçoso, um leão na estrada. Pessoa que fica pondo desculpas, justificativas para não testar. Eu não gosto do tentar. Quando a gente pensa em programação neurolinguística, qual é o recado inconsciente que a gente manda para o nosso cérebro? O tentar não é fazer. Eu vou tentar, se der bem, se não der, tudo bem. Agora, o testar, eu vou fazer, tô testando, eu vou fazer. Isso não é garantia de que vai dar um resultado, que eu vou conseguir aquilo. Só que eu vou aprender. Eu vou testar de uma forma. Eu tenho um objetivo final. Então, pode ser que eu não consiga fazer aquilo desse jeito. Tá, aí eu vou analisar o que deu errado, vamos fazer de outro jeito. Thomas Edison fala que ele não descobriu um jeito de fazer uma lâmpada. Ele descobriu 1 milhão de jeitos de não fazer. Então imagina se ele tivesse parado na primeira que foi, deu errado, não vou fazer. Não. Por isso que o nosso meio também é muito importante. Porque estar ao lado de pessoas que nos inspiram, que nos dão um apoio moral, que nos motivam, facilita muito a nossa vida. Porque a pessoa tá ali, te apoia, tá com você, te faz pensar. Agora você tá cercado de pessoas que, não faz não, que estão ali te malhando. A chance de você parar no meio do caminho é muito grande. Então escolha as suas companhias, escolha os seus... Como que é o nome, gente? Esqueci. Os seus conselheiros. Tá? A porta gira sobre seus gonços, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso põe a sua mão no prato e custa-lhe muito a levá-la à boca. Às vezes as coisas estão ali, pronto, no meio do caminho, você nem vê, você nem enxerga. E por quê? A preguiça de fazer, porque você acredita que não vai dar certo, que você não é capaz. Então você não testa. Então você não faz, porque você acha que você não vai conseguir fazer. Ou que vai dar muito trabalho. O preguiçoso julga-se mais sábio do que 7 homens que respondem com prudência. É pegar-lhe pelas orelhas um cão que passa a envolver-se num debate que não interessa. Vocês já escutaram a história do leão e do burro? O burro chegou pro leão. Não foi pro leão não, porque foi o rei. Sei lá, que seja, o leão. E o burro falou assim, a grama é azul. Aí o leão, não, a grama é verde. Não, a grama é azul. O leão, não, a grama é verde. Não, a grama é azul. Não, a grama é verde. Aí ele, não, a grama é azul, vamos lá pro rei que eu vou te provar que a gente vai tirar a dúvida que a grama é azul. Aí vai pro rei, o burro e o leão. Aí o burro, minha majestade, vim aqui com o leão porque ele é muito teimoso. Eu estou falando para ele que a grama é azul e ele insiste que a grama é verde. E aí, diga-nos, tira a dúvida. Aí o rei, a grama é azul e o leão tá condenado a tal coisa. Vai ficar em reclusão, vai pagar um castigo, uma pena. Beleza. Aí o burro vai embora e o leão chega pro rei. Rei, a grama é verde. Como que você fez isso? Por que eu vou ser punido? Aí o rei simplesmente, porque você está discutindo com um burro. Você está gastando o seu tempo querendo provar a sua verdade. Você está errado. O errado não era que a grama era azul e ele está falando que é verde. Está errado, não. O errado é desperdiçar o seu tempo, a sua palavra, se desgastar, querendo convencer um burro da sua verdade. A gente tem que escolher as lutas que a gente vai lutar. Nem todo mundo quer a sua ajuda, nem todo mundo vai enxergar como você enxerga. Porque você já teve uma outra caminhada, você teve outras experiências. Então, é um desgaste para você desnecessário.
E é crueldade, muitas vezes, dependendo da circunstância, você querer que o outro enxergue a realidade como você enxerga. Então, não gaste o seu tempo querendo que o outro mude. Porque o outro só vai mudar se ele quiser. E se ele quiser, você oferece ajuda, oferece o caminho, mostra o caminho. A sua função é transformar a si. O que te conecta aquilo? Qual o sentimento? Por que você está ali? Entende? O preguiçoso julga-se mais... Um louco furioso que lança chamas, flechas e morte. Tal é o homem que engana seu próximo. E diz em seguida, mas era para brincar. Gente, a história do falar de coisas ruins, de ser maldoso e a brincadeira, é um tiro no pé. Seja para você, seja com o outro. Utilize o seu tempo para amar, para ser feliz. Às vezes o povo assim, Rafa, mas você chega a ser chata. Há uns meses atrás, me convidaram para ir num stand-up. Um show de comédia. E eu ainda caí na besteira de convidar um casal de amigos meus para ir junto. Gente, eu fiquei tão constrangida que eu não sabia onde enfiar minha cara. Se eu olhasse ali, eu acho que, sei lá, uns 98% das pessoas que estavam ali estavam amando aquele show. E pra mim, aquilo era o fim. Toda brincadeira que você denigre alguém, que você tira sarro de alguém pra fazer graça, pra mim não é uma piada. Então eu não consigo achar graça. Aquilo pra mim é ofensivo. Então de engraçado não tem nada. Sabe? Então, qual é a lógica de você rir de alguém fazendo uma piada, tirando sarro do físico, do corpo, da inteligência do outro? Isso não é uma piada. Não é engraçado. Como que tá sentindo aquela pessoa que tá sendo humilhada ali pro outro rir da cara dela? Eu falo, não, isso não é pra mim. E a maior parte das pessoas vai. Por quê? Porque não tem consciência. Gente, piada pra mim é aquela piada infantil, besta. O tomatinho foi atravessar a rua, atropelou ele. Sabe, coisas inocentes. É legal, às vezes, você pode achar que é legal, você tá rindo quando tá tirando sarro do outro. Como é com você? Ai, Rafa, eu fui no show, tava tirando sarro de mim, tá tudo bem. Às vezes aquilo pegou numa crença tua e a hora que você não tá tão bem, aquilo vai pegar. Vai fortalecer aquilo de ruim que você vê em você. Que você não soube trabalhar ainda. Então é saudável de maneira alguma. Então não tira sarro dos outros. Você para falar alguma coisa, tá muito gordo, tal. É diferente eu chegar tirando sarro de que a pessoa tá muito gorda, tá feia, porque minha intenção é menosprezar. Diferente de eu falar, mostrar aquela situação com amor, com o intuito de ajudar. Então seja quem constrói as coisas, quem edifica e não quem regaça com tudo pra achar que é graça e tirar sarro da cara dos outros. Porque quando for pra tirar sarro de você, você não vai gostar. Sem lenha o fogo se apaga. Desaparecido o relator. Acaba-se a questão. Carvão sobre a brasa, lenha sobre o fogo. Tal é um intrigante para atiçar uma disputa. As palavras do mexeriqueiro são como guloseimas, penetram até no fundo das entranhas. Uma liga de prata sobre o pote de argila. Tais são as palavras ardentes com um coração malévolo. O que odeia fala com dissimulação, no seu interior maquina a fraude. Quando falar com amabilidade, não te fies nele, porque há 7 abominações em seu coração. A pessoa que fica dissimulando, é desafiador confiar nela, né? Quando falar de amabilidade, não, que já foi. Pode dissimular seu ódio sob aparências, e malícia acabará por ser revelada ao público. Quem cava uma fossa lhe cai. Quem rola uma pedra cairá debaixo dela. A vida é plantio e a colheita. Você é livre para plantar o que você quiser, mas a colheita do que você plantou é inevitável. Não tem como você plantar
morango e colher cana. A língua mendaz odeia aqueles que ela atinge. A boca enganosa conduz à ruína. Bora aprender, bora ter o comportamento adequado, bora se autoconhecer. Quando a gente se olha com carinho, se olha com empatia, traz consciência das circunstâncias, por mais desafiadoras que possam ser, somente aí a transformação é capaz de acontecer. Sem isso, não acontece. Bom dia, Eduardo. Muito bom adquirir sabedoria e entender muitas coisas. Então, que eu desejo que você tenha um dia lindo, que você haja com sabedoria, que você busque entendimento, que você busque conhecimento, porque sem o conhecimento também, adquirir a sabedoria é desafiador. O conhecimento é teoria. Então é conseguir olhar para você, o que está acontecendo, as circunstâncias, o estado atual, estado desejado que você deseja, e aí sim você consegue planejar, entender. Eu tô tendo um resultado, tenho um tipo de relacionamento. Como eu estou agindo? Como eu estou sentindo? Isso me leva ao resultado que eu quero? Entenda que não é o outro que muda. Nunca é o outro que muda. Quem muda é a gente. São os nossos comportamentos, o que a gente permite, o que a gente age, o que a gente fala. Então, quando você tem consciência do estado atual, você busca se autoconhecer, o que te move, o que você sente, qual o seu comportamento você tem com isso, você é capaz de ter um comportamento adequado para você atingir o resultado que você quer. Entendeu? Lindo dia para nós e bora fazer do nosso dia lindo. Porque não é ter um dia, você escolhe. Circunstâncias desafiadoras você vai encontrar sempre. Rafa, você é negativa. Não, estou sendo realista. O detalhe não é o que nos acontece, o detalhe é o que você faz com o que te acontece. Se você está agindo com prudência, com cautela, com sabedoria, buscando a solução, ou simplesmente tendo contendas, querendo vomitar as suas verdades, os seus sentimentos em cima dos outros. Não, seja intencional. O ser intencional é o quê? O resultado que eu quero para tal circunstância é isso, para minha vida é isso, para o meu relacionamento é isso. O que eu vou fazer para que eu tenha esse resultado? Porque as pessoas reagem e não agem. Então, o nosso comportamento gera um comportamento no outro. Rafa, eu tô sendo maravilhoso, queridíssimo com a minha esposa, com meu esposo, e eu não tô tendo resultado. Meu bem, é quantos anos, quanto tempo você tá ali, às vezes tá manhanha. Aí você acha que é do dia pra noite, um mês fazendo, todo mundo mudou. Não, é constância. Sempre a fazer. Porque vai haver mudança, você pode ter certeza disso. Então, bora fazer em ação que muitas vezes você está pedindo em oração. E Deus nos deu um negócio chamado livre-arbítrio. Então, bora aprender com as circunstâncias, porque enquanto a gente não aprende, as circunstâncias se repetem. Lembre-se que você é muito amada, muito amado. E bora fazer um dia lindo. Beijo, fique com Deus até. Lindo dia.